E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente vai agora continuar o assunto de limites, tá? E a gente vai demonstrar mais resultados, né? E um dos mais conhecidos que a gente vai provar hoje é o teorema do confronto, tá certo? Bem, então vamos lá pessoal. O primeiro teorema que eu quero mostrar aqui, ele diz o seguinte, olha, suponha que na verdade esse teorema a gente provou no final da aula passada. Eu estou enunciando ele de novo porque a gente vai fazer dois corolários dele, né? E aí, como é corolário, claro que é bom ter em mente qual é o teorema, né? Vejam, então o teorema da aula passada é: suponha que f e g são duas funções definidas num domínio x e que A é um ponto de acumulação do domínio dessas duas funções. Suponha ainda que o limite da f e o limite da g existem quando x tende para A. Por fim, né, se L é menor do que N, ou seja, se o limite da f é menor do que o limite da g, então f de x é menor do que g de x em alguma vizinhança de A, certo? E também contido no domínio, claro. E aí o primeiro corolário, pessoal, diz o seguinte: se o limite de f de x é igual a L e esse L é menor do que uma constante N, então existe um delta positivo tal que f de x é menor do que N para todo x no domínio que satisfaça a condição de pequenez aqui, né? Que a distância de x para A é menor do que delta, claro. Aqui eu nunca me preocupo se o x é igual a A, tá? De maneira similar, né? Aqui eu botei L menor do que N e também, similarmente, se o L for maior do que uma constante N, então existe uma vizinhança ali de A, onde a f de x é maior do que esse N, né, para todo x no domínio que satisfaça a condiçãozinha aqui de estar próximo do A, suficientemente próximo, tá? Veja, para demonstrar esse corolário, ele realmente é muito imediato, né? Porque se você considera G constante igual a N, pronto, você resolve o seu problema, tá? Bem, o próximo corolário acaba se tornando, eu poderia fazer um corolário já direto, né? Mas assim, olhando para o corolário anterior, acaba que esse daí é um caso particular do anterior, mas que tem mais relevância, porque ele diz o seguinte: o corolário, eu chamei aqui que nem um livro do Geraldo Ávila, né? Permanência do sinal. Se o limite de f de x quando x tende para A é um L diferente de zero, então existe um delta tal que f de x tem o mesmo sinal que L para todo x no domínio, pertinho ali do A, exceto possivelmente no A, certo? Então, por exemplo, se o limite é positivo, tem uma vizinhança ali perto de A, onde a f é sempre positiva, exceto possivelmente no A, porque realmente no A não interessa a gente, né? Então, se o limite for negativo, da mesma forma, então o f de x é negativo para todo x ali no domínio, pertinho do A, tá? Exceto possivelmente no A, mais uma vez, tá, pessoal? Esse corolário também é imediato porque é só você considerar no corolário anterior aquele n igual a zero, tá? Por isso que eu estou dizendo que esse corolário, ele é um caso particular do corolário anterior, tá certo? Beleza, e aí mais um corolário que diz o seguinte: suponha que o limite da f e da g existem, né? Eu estou chamando aqui o da f de L e o da g de N, e aí veja que parece ser meio que a recíproca, né? Porque lá diz o seguinte: se o limite de f é menor do que o limite de g, o teorema dizer isso, né? Se o limite de f é menor do que o limite de g, então perto de A, f de x é menor do que g de x. Eu estou falando de maneira bem um pouco informal, tá? Mas vocês entendem, vocês sabem qual é o teorema que eu estou falando. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha: se os limites existem e a f de x é menor ou igual que a g de x pertinho do A, então o limite, aqui está m, mas é n, né? O limite da f é menor do que o limite da g, tá certo?
Então, é meio que a recíproca, né? Porque lá eu supunha o contrário, que o limite da f era menor do que o limite da g e provava que f de x era menor igual que f de x era menor do que g de x perto do A. Aqui eu suponho que f de x é menor ou igual que g de x perto do A e provo que o limite da f é menor ou igual ao limite da g, tá? Como é que eu provo isso? Eu já botei a demonstração toda aqui, tá, pessoal? Não vou fazer esboço da ideia dessa demonstração, eu acho que dá para entender aqui olhando para ela, tá? Então, vou supor por contradição que o limite, né? Eu vou supor que é verdade, que o limite da f existe, que o da g existe e que f de x é menor ou igual que g de x perto de A. Beleza? Exceto possivelmente no A, tá bom? Aí eu vou supor por contradição que isso não acontece, ou seja, eu vou supor por contradição que o m é menor, na verdade aqui é melhor chamar esse de m, né? Eu vou supor por contradição que o limite da g é menor do que o limite da f, beleza? Só que aí pelo teorema, se o limite da g, lembre que esse daqui é o limite da g, esse daqui é o limite da f, né? Quando x tende para A, né? Quando x tende para A. Tá. Se isso aqui acontece, se o limite da g é menor do que o limite da f, pelo teorema, existe uma vizinhança, eu estou botando até um delta til, porque já tem um delta aqui, existe uma vizinhança de maneira que, se x está no domínio e módulo de x menos a está entre 0 e esse delta til, então o g de x, porque veja, nesse caso eu estou supondo que o limite da g é menor, onde g de x é menor do que f de x, beleza? Existe uma vizinhança, se acontecer isso, a g de x tem que ser menor do que a f de x em alguma vizinhança ali do A, né? Para x no domínio diferente de A, claro. Mas isso é uma contradição. Por que isso é uma contradição? Porque suficientemente perto do A, o que deve acontecer é isso aqui, que é... Cadê? Desculpe. Pessoal, desculpa. Como é que eu faço? Aqui. Perto do A, veja, perto do A, eu estou por hipótese considerando que o que acontece é isso, tá? E eu estou dizendo, olha, tem uma vizinhança que isso acontece. Tá, então como é que eu provo que realmente isso é uma contradição? Tá, pegue x no domínio, com x diferente de A, onde o módulo de x menos A é menor do que os dois deltas. Né? Por que eu estou pegando menor do que os dois deltas? Porque se for menor do que esse delta, isso aqui deve acontecer. E se for menor do que o delta til, isso aqui deve acontecer. Se for menor do que os dois, as duas coisas têm que acontecer. O que é um absurdo, né? Porque f de x não pode ser menor ou igual que g de x e, ao mesmo tempo, a g ser menor do que a f de x. São afirmações contrárias, né? São afirmações opostas, tá certo, pessoal? Bem, a demonstração é simples, eu não sei se eu me alonguei demais, talvez sim, tá? E aí vamos passar para a próxima. E agora a gente vai demonstrar o teorema do confronto, tá? E aí a gente depois faz só um exemplozinho. A demonstração do teorema do confronto é relativamente simples, tá? Eu vou dar a ideia aqui, não da demonstração do teorema do confronto, mas sim a ideia geométrica do que ele diz. Aprender a fazer eixo aqui. Tô ficando fera. Vamos lá. Então, o que é que diz o teorema do confronto? Suponha que existam três funções f, g e h definidas no mesmo domínio x e seja A um ponto de acumulação desse domínio, tá? Se o limite... Eita, que é tanto erro de digitação. Se o limite da f de x é igual ao limite da g de x, que é igual a L, se o limite da f é igual ao limite da g, que é igual a L, e se existir uma vizinhança de A tal que isso aqui acontece, ou seja, perto de A acontece essa desigualdade, f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que... f de x é menor ou igual que h de x, que é menor ou igual que g de x. Então, o limite da h quando x tende para A existe e também é igual a L, tá? Vocês já conhecem o teorema do confronto, né? A ideia que está acontecendo aqui são três funções, né? Uma f embaixo, uma g em cima
tá? Uma G em cima e uma H aqui no meio. O que acontece? Perto de A, eu vou considerar que esse aqui é o A e que por aqui está o limite L. O que acontece é o seguinte, se perto de A existe essa coisa, que a F, que era a preta aqui de baixo, né? A F é a preta, tá? F, a G é do lado de cima e a H é essa vermelha do meio. Se perto de A, F é menor ou igual que a H, que é menor ou igual que a G, e o limite da menor é igual ao da maior, a do meio vai ficar espremida aqui, né? Certo? A H, que é essa vermelha, ela vai ficar espremida aqui de tal modo que o limite dela vai existir, e vai ser igual ao limite das outras duas, tá certo, pessoal? Isso é o que diz o teorema do confronto, tá? Essa é a ideia do teorema, né? Não a demonstração em si, ok? Então, como é que eu demonstro, tá? Esse argumento a gente já fez aqui e vai continuar fazendo. Dado um epsilon, veja, o que eu quero mostrar é que o limite da H quando x tende para A é L, tá? Então, dado o epsilon positivo, como o limite da F e da G são iguais a L, existem dois deltas, um delta 1 e um delta 2, tais que, para x no domínio, se a distância de x para A for menor do que delta 1 e maior do que zero, né? Então, a f de x, a distância de f de x para o L é menor do que epsilon. Tá? O delta 1 é referente ao limite da f. Tá? Isso significa o quê? Isso significa que L menos epsilon é menor do que f de x, que é menor do que L mais epsilon. O delta 2 é referente ao limite da g. Então, se o zero é menor do que o módulo de x menos a, que é menor do que o delta 2, então isso implica que o módulo de g de x menos L é menor do que epsilon. O que implica que L menos epsilon é menor do que g de x mais L mais epsilon. Aí veja, eu até deixei em azul, inclusive na página anterior, eu também tinha deixado de azul essa desigualdade. É f menor ou igual que h, que é menor ou igual que g de x. Passando de novo, olha o que eu tenho aqui agora. Eu tenho que L menos epsilon é menor do que a f de x. A f de x é menor ou igual que h de x, né? Eu vou botar aqui de azul. A f de x é menor ou igual do que h de x, e a h de x é menor ou igual do que a g. E a g de x é menor do que L mais epsilon, tá? Então, quando eu tomo o delta til igual ao menor, veja, pessoal, aqui apareceu mais um delta. Que delta é esse? Esse é o delta, vou voltar ao slide, não se atrapalhem, tá? Esse é o delta da hipótese. Porque é nesse intervalozinho aqui, olha, que acontece essa desigualdade. Então, eu preciso que aconteça essa desigualdade, eu preciso que aconteça essa e essa. Então, tomando o delta til igual ao menor desses três deltas, esse daqui é o da hipótese, esse aqui é o do limite, né? E esse é esse. Então, as três coisas devem acontecer. Essa coisa e a desigualdade aqui do meio. Certo? Então, o que é que eu tenho? Se o módulo de x menos a está entre 0 e esse delta til, e x está em x, eu concluo, olha, que L menos epsilon é menor do que h de x, que está aqui no meio, que é menor do que L mais epsilon. Ou seja, que o módulo de h de x menos L é menor do que epsilon. Ou seja, que o limite de h de x quando x tende para A é L. Tá? A demonstração é simples, né? Eu acho simples. E aí, só para concluir, pessoal, eu quero fazer um exemplo que é um exemplo de cálculo. Né? Só para a gente relembrar o que é que a gente fazia aí com o teorema do confronto, tá? Veja, a gente sabe, eu quero calcular esse limite aqui, tá? O limite quando x tende para zero de x ao quadrado, cosseno de 1 sobre x. Eu peguei esse exemplo de cálculo, é um dos bem conhecidos do livro de cálculo. Por quê? É bem conhecido. É porque o limite, a gente vai provar depois, que o limite, se eu não tivesse esse x ao quadrado aqui, se eu não tivesse, esse limite do cosseno de 1 sobre x quando x tende para zero, ele não existe, tá? Esse limite, se não tivesse o x ao quadrado, ele não existe. Mas eu vou provar que com esse x ao quadrado, esse x ao quadrado empurra essa cosseno para zero. Inclusive, depois tem um resultado que prova isso. Mas eu estou fazendo aqui pelo teorema do confronto.
Eu sei que o cosseno está sempre limitado entre menos 1 e 1, independente de em qual valor ele está sendo aplicado, né? Em qual número real ele está sendo aplicado. Então 1 é menor ou igual que o cosseno de 1 sobre x, que é menor ou igual que 1 para todo x diferente de 0, sem dúvida. Multiplicando por x ao quadrado na equação acima, e só para não, né, só para garantir que nenhum sinal vai mudar, tá? Lembre que o x ao quadrado é sempre maior ou igual que 0, sempre. Então, quando eu multiplico por x ao quadrado aqui, os sinais aqui não mudam, e eu vou ter que, né, não era para estar esse 1 aqui, mas, né, menos x ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado cosseno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x ao quadrado, para todo x diferente de 0. Tá? Só que aí o que acontece? O limite dessa é igual ao limite dessa, que é 0. Tá? Na verdade, a gente não provou, a gente provou que eu tinha, na verdade, antes escrito justamente esse limite que era 0, aí eu achei muito fácil e botei aquele botando x tendendo para 2 igual a 4. Eu só percebi agora que eu botei aquele indo para 0 para usar agora, tá? Mas não tem problema, tá? O limite de x, a gente vai provar isso de maneira geral. O limite de x ao quadrado é igual ao limite de menos x ao quadrado, que é 0. A gente vai provar isso já já, tá? No próximo vídeo, né? E aí o que acontece? Então o limite dessa daqui é igual ao limite dessa daqui. E a do meio está espremida entre os dois, então pelo teorema do confronto, eu chamei de sanduíche aqui, o limite dessa daqui do meio, quando x tende para 0 é 0, que era o que eu queria provar. E aí eu coloquei o gráfico delas para você ver, né? Essa daqui é a parábola, né? Azul, olha. Y igual a x ao quadrado, essa daqui é a parábola y igual a menos x ao quadrado, e essa daqui em preto é a função, né? Veja, se eu não tivesse isso aqui, eu vou mostrar depois, se tivesse só o cosseno de 1 sobre x, ela ficaria flutuando muito entre menos 1 e 1, certo? Mas como eu tenho isso aí, esse x ao quadrado multiplicando, o que acontece? Ela fica vibrando muito aqui, só que as outras, a parábola empurra ela para o 0. Tá? O x ao quadrado empurra ela para o 0. Pessoal, então na próxima aula a gente continua a ver outras propriedades, operações de limites e assim vai, tá bom? Então até a próxima!